Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 ao 13. No capítulo 9, Deus tinha dado uma ordem ao povo. Depois que aconteceu o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e deu uma ordem ao povo de que eles deveriam se espalhar, que eles deveriam multiplicar e povoar a terra. Aparentemente, uma ordem simples, eles tinham que ter filhos e se espalhar pela terra. Mas no capítulo 11, nós vemos o povo desobedecendo essa ordem de Deus. O capítulo 11 diz que eles se uniram. Olha o que diz o versículo 4. Venham e vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Eles foram inspirados a construir uma torre e a ficar todos no mesmo lugar. A intenção de Deus é que eles se espalhassem, que eles povoassem a terra, mas a intenção que Satanás colocou no coração desses homens era de que eles se fortificassem construindo essa torre. Todos estariam no mesmo lugar e seriam conhecidos, seriam poderosos sobre a terra. E essa inspiração fez com que esses homens se juntassem nesse projeto e ficassem trabalhando nesse projeto. Como se fosse possível tocar os céus, né? Mas eles acreditaram nesse projeto e começaram a trabalhar nisso. No versículo 7 nós vemos Deus vindo e confundindo esses homens. Pensem a situação, todos falavam a mesma língua, todos viviam ali conseguindo comunicar um com o outro, porque falavam o mesmo idioma, e de repente Deus os confunde e eles começam a falar outra língua. Imagine você realizando um projeto com algumas pessoas onde cada um fala uma língua diferente. É impossível dar continuidade a esse projeto. Foi impossível para os homens continuar essa construção. Eles tiveram que parar com esse projeto e acabaram obedecendo o decreto de Deus de se espalhar. Acabaram indo cada um para um lado e cumprindo a ordem de Deus de se espalhar. No meio desse povo que estava ali desobedecendo a ordem de Deus, no meio desse povo que já tinha começado a cultuar outros deuses, que já tinha provavelmente esquecido tudo que tinham aprendido a respeito do dilúvio, a respeito da desobediência do homem. Eles sabiam tudo que tinha acontecido antes, mas eles começaram a cultuar outros deuses. E entre eles, a Bíblia fala de um homem que fez toda a diferença. No meio de uma família idólatra, Deus encontra Abrão, um homem de família nobre. O seu nome significa pai de elevação ou pai elevado, e Deus dá para ele uma ordem, faz para ele um chamado, de que ele saia da sua terra e vá para a terra que o Senhor estaria lhe mostrando. Nós vemos aqui um chamado diferente de tudo que aqueles homens já tinham experimentado. Deus fala para um homem que saia do meio do povo dele, de uma família que tinha posses, de uma família que a Bíblia não diz se o relacionamento era bom ou não, mas nesse tempo as famílias tinham um nome, algo que era importante conservar, e sem saber para onde ir, sem saber o que ele encontraria, onde ele estava indo, Abraão obedece o chamado de Deus e ele sai de Ur dos Caldeus, levando com ele a sua esposa, uma mulher estéril, e isso é algo que nos faz prestar atenção nesse homem e admirar esse homem de Deus, porque Deus fala para ele assim: sai da tua terra e eu farei de você uma grande nação. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 12, irmãos. Farei de você uma nação grande, abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Que desafio para um homem que estava no meio de um povo idólatra. Agora Deus diz assim: eu vou tirar você do meio desse povo e através de você eu vou fazer uma nação abençoada. Através de você eu vou abençoar a vida de muitas pessoas. E aqui nós vemos um homem ouvindo o seu chamado diretamente de Deus e obedecendo esse chamado. O chamado de Deus é algo que faz parte do ser humano. E a gente ouve falar sobre chamado porque hoje para nós isso é comum. Nas igrejas a gente ouve os pastores pregando sobre chamado. Você provavelmente já ouviu alguém te perguntar qual é o seu chamado. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Isso para nós é comum, a gente ouve isso, apesar de que às vezes não sabemos o que responder. Muitos de nós não sabem ainda qual é o seu chamado. Mas Abraão vivia num tempo em que ele não tinha um pastor que lhe ensinasse, não tinha uma Bíblia escrita, mas ele ouviu do próprio Deus uma ordem, um chamado
claro, saia da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. E ele sai levando com ele uma mulher estéril, porque a Bíblia diz que Sarai era estéril. Ele sai acreditando simplesmente na palavra daquele Deus que ele já conhecia. E ele vai para a terra que Deus mostra para ele. Só que no percurso, ele acaba parando por um tempo numa cidade chamada Harã. E ali ele permanece por um tempo, ali o seu pai que tinha saído com ele acaba falecendo e ele permanece um tempo até descer a Canaã. Quando ele vai a Canaã, a Bíblia diz que ele encontra fome sobre a terra. E aqui nós vemos um desafio sendo lançado na vida de Abraão. Ele já tinha passado pelo desafio de sair da sua família, de sair da sua parentela, tendo em vista que isso para ele não foi com certeza algo prazeroso, algo que ele quis fazer, mas foi uma atitude de obediência dele com relação a Deus. E agora ele é desafiado a descer ao Egito para buscar suprimento. E quando ele chega nessa terra, sem pedir a direção de Deus, na intenção de talvez de sustentar a sua esposa, de poder suprir a sua família, ele chega no Egito e ele acaba pedindo que Sarai minta que é sua irmã. Ele precisa que ela não fale a verdade, porque ele tem medo que Faraó possa matá-lo pela beleza de sua esposa. E quando eles criam essa situação, a Bíblia diz que Faraó acaba dando presentes a ele por causa de Sarai. E no versículo 17 do capítulo 12, por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre Faraó e sobre os membros da sua casa. E por isso Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Porque não disse que ela era sua mulher, porque disse que era sua irmã e permitiu que a tomasse? Aqui está sua mulher, tome e vá embora. E Faraó ordenou que alguns dos seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora da terra. Deus acabou permitindo que, apesar do erro de Abraão, né, em tentar acobertar essa situação, que Sarai fosse poupada e Faraó pudesse devolver ela para o seu marido e tirar eles da terra, levando ainda com eles alguns bens. Um erro que poderia ter transtornado os propósitos de Deus para a vida dele. Ele poderia ter causado um problema muito grave, porque Faraó poderia ter tomado Sarai como esposa, porque por um momento Abraão temeu. Ele não consultou a Deus, ele agiu pelo impulso, apesar de ser um homem de Deus. E aqui nós vemos algo maravilhoso na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca esconde os erros dos homens de Deus. Às vezes você pode ler alguns textos e perguntar, mas por que Deus permitiu que escrevessem o que ele fez de errado? Eu creio que Deus permite que tudo isso esteja registrado na Bíblia, para que a gente possa entender que mesmo os homens de Deus, mesmo aqueles que eram homens chamados por Deus, fiéis ao Senhor, em alguns momentos vacilavam. Em alguns momentos acabavam errando por medo, por não saber como agir. E aqui nós vemos um homem de Deus falhando por medo. No capítulo 13, nós vemos que depois que ele saiu do Egito, ele acabou tendo uma situação, seus pastores tiveram uma situação com os pastores do seu sobrinho Ló, e eles acabam precisando se separar. E dentro do capítulo 13, ele manda Ló escolher um lugar para onde ele quer ir. Ló olha para o Vale do Jordão, né, acaba vendo um lugar, uma planície que chama a atenção dele, que aos seus olhos é um lugar bonito, que aos seus olhos é um lugar melhor do que a terra onde eles estão, e Ló acaba escolhendo essa planície de Sodoma e se separando do seu tio. Na sequência nós vamos ver que a escolha de Ló foi uma escolha errada, mas Deus precisava manter Abrão e Sarai, né, nesse momento com esses nomes, né, eles eram ainda chamados Abrão e Sarai. Depois Deus acaba trocando o nome deles, mas Deus precisava deles naquela terra para começar o seu propósito. O propósito de fazer deles uma nação poderosa. O propósito de fazer deles um povo que invocasse o nome do Senhor, que temesse ao Senhor. E o último parente que precisava ser tirado de perto deles para que esse propósito se cumprisse era Ló. E nessa separação, Deus pode começar a trabalhar na vida desse casal para que o propósito deles se cumpra na família deles e na descendência deles. Deus abençoe a sua vida.